Sem o teu
Bom dia, graça e paz. Com alegria nós nos encontramos mais uma vez nesta manhã para dar graças ao Senhor e prestar a Ele este culto de louvor e adoração, de aprendizagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor por esta manhã. Te louvamos pelo teu cuidado dispensado a cada um de nós. Ó Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Reconhecemos, ó Deus, a tua misericórdia sobre nós, pois a tua palavra, ó Deus, nos garante que ela se renova a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre cada um, sobre esta família que agora pode, reunida em teu nome, prestar este culto ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós lhe somos gratos, ó Deus, e oramos assim, com perdão pelos nossos pecados e ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. O episódio da tentação de Jesus é ao mesmo tempo ricamente instrutivo e benéfico para todos os cristãos na atualidade, pois ensina-nos profundas lições sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o nosso Redentor, e ao mesmo tempo nos traz também lições para que nós possamos aprender com as tentações, as quais conhecemos de maneira vivencial nos nossos dias, tais as astúcias do nosso inimigo e a importância da palavra de Deus. Com base no texto lido, eu gostaria de pensar nesta manhã com você sobre a tentação sofrida por Cristo. Evidencia uma vida vitoriosa. E em primeiro lugar, evidencia uma vida vitoriosa sendo a tentação uma realidade. O verso 1 e o verso 2 nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O fato de que, sendo Deus, Jesus não poderia pecar, e tendo levado algumas pessoas a afirmar que a tentação não tenha sido real, que esse foi um fato ilustrativo. É verdade que nosso Redentor, por ser Deus, estava impossibilitado de cair. A Escritura afirma de maneira clara que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também a ninguém tenta, conforme registrado na carta de Tiago, no capítulo 1, do verso 13. Ele era um ser humano real,
e embora não experimentasse a corrupção da humanidade decaída, mas ele experimentou ou experimentava as limitações e fraqueza da humanidade, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E a palavra do Senhor nos diz no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, quando ali cansado da viagem, ele tendo um encontro com ela, ele pede de beber. Então estava cansado, estava com sede. São características da limitação humana, a qual nós sentimos necessidade de descanso, necessidade de sermos dessedentados. Então Jesus, a sua humanidade ali fica evidenciada. E também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 28, quando Jesus ali na cruz, vendo que tudo estava consumado, ele também diz: tenho sede. Mas uma prova da sua humanidade, de razões como nós a temos. Além disso, sua alma era plenamente humana e profundamente sensível e sujeita aos sofrimentos próprios de sua humanidade. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. A palavra do Senhor nos diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14, nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o nosso Deus. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, aquele que enfrentou, que sofreu a tentação sendo real na sua pele, e uma tentação que estava ali afrontando a sua divindade, a sua humanidade. Porém, Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Mas a tentação sofrida por Cristo evidencia uma vida vitoriosa em segundo lugar, sendo Cristo o alvo da tentação, assim como toda a humanidade. O verso de 3 a 11 do texto lido de Lucas nos diz: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aprendemos sobre a tentação. Deus, ele permite que sejamos tentados, conforme Mateus no capítulo 4, versículo 1, diz que o Senhor, cheio do Espírito Santo, foi guiado, levado até o deserto, para ser tentado pelo diabo. E aí nós temos em Cristo o exemplo para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus.
E Cristo é um exemplo maior daquele que sofreu, daquele que venceu. Então, em Cristo nós temos esse exemplo para seguir esta caminhada. E ao registrar a tentação de Jesus, o evangelista nos faz então entender que Cristo foi levado não por acaso, mas foi levado pelo Espírito Santo ao deserto com a finalidade de ser submetido à tentação. E conforme vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus não é o autor da tentação. Ele permite que sejamos tentados. Contudo, Jesus preveniu seus discípulos quanto à necessidade de permanecerem vigilantes, para não entrarem em tentação, conforme Marcos capítulo 14, verso 38. E os ensinou a orar, não para que o Pai os livrasse da tentação, mas para que não permitisse que eles caíssem em virtude delas, conforme registra o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 13. O mesmo Deus que nos permite enfrentar tentações, providencia a força necessária para vencê-las. A palavra de Deus vai dizer na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, sobre as tentações, que elas não vêm senão na forma humana. Então, amado, muitas vezes nós somos tentados e levados ao pecado pela nossa cobiça, por aquilo que muitas vezes nós colocamos diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração, o qual é extremamente corrupto. E nós temos então aqui um inimigo que ousadamente, com astúcia, investiu na vida, no ministério de Jesus, e ele não mudou. É o mesmo inimigo que está diante de nós, e ele conhece as nossas fraquezas, e ele investe naquilo que muitas vezes nós não estamos vigiando, naquilo que muitas vezes nós cedemos, baixamos a guarda. E nós vemos que ele fez isso com Cristo, quando no verso 3 e 6 diz assim a palavra: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O verso 6 ele vai dizer: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Vejamos que o diabo ele investe naquilo que era o momento que Jesus passava. Diz o texto que ele havia jejuado e estava com fome. E o diabo pega aquela oportunidade então para, diante daquelas pedras, e segundo alguns escritores são pedras com formato de pão, e agora ele então diz: se tu és filho de Deus, tem alguma dúvida que você é filho de Deus? Se você então transforma essas pedras em pão. Por que você vai ficar com fome? Amado, e quando nós vemos esta realidade nos nossos dias, quantas vezes as pessoas dizem, se são crentes verdadeiramente, por que a igreja está fechada? Por que não está tendo culto? Jesus é maior do que essa Covid, do que essa pandemia. Não resta dúvida, amado. Não resta dúvida. Jesus é maior. Jesus é o Senhor de tudo e todos. Mas nós precisamos compreender, amado. Nós precisamos compreender que em Cristo nós somos mais que vencedores. E quando nós então somos muitas vezes afrontados a, quem sabe, desafiar o Senhor, a desobedecer às autoridades, tanto elas eclesiásticas quanto as autoridades investidas aí na área da saúde, banalizando a vida, fazendo o descaso desta situação que tem se agravado. Amado, quando nós pensamos assim,
O diabo, ele sabe das nossas fraquezas. O diabo, muitas vezes, ele tem investido na vida de muitos para que crie, então, um vazio, uma lacuna, um abismo entre a igreja, entre os liderados e os líderes. O diabo também aqui, quando no verso 6 ele diz: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. O diabo sabia ali que Jesus estava a enfrentar a morte pela humanidade para satisfazer a Deus diante daquilo que ninguém mais poderia. Aí, quantos, amados, inseguro, incerto quanto ao presente e ao futuro. Não era o caso de Jesus, porque ele era o ontem, o hoje e eternamente o mesmo Deus. Antes da fundação, já era Deus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas mesmo assim, na sua humanidade, ele estava ali como homem, e o diabo investe na incerteza que o homem tem, na insegurança que o homem tem do presente. Amado, e quando nós percebemos essa situação, nós muitas vezes cedemos, porque não vigiamos. Mas Cristo, sendo Deus e sendo homem, estava vigilante a ponto de dizer para o diabo que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amado, quantas vezes nós não vigiamos e diante dessa situação, quanto à incerteza do amanhã, nós muitas vezes abrimos mãos de uma vida devocional, de uma vida de dependência com Deus. Quantos estão aí inseguro quanto ao trabalho, ao emprego? Quantas empresas fechando? Amado, isso nos preocupa? Sim, mas nós temos que ter ciência de que quando a palavra do Senhor nos diz que Ele cuida de nós, Ele cuida porque Ele é Deus, amado. E então, somente a Ele adorar. Quantas pessoas estão deixando, abrindo mão de adorar a Deus para ter uma vida contrário aos princípios da palavra de Deus, para quem sabe satisfazer um momento a sua carne. Nós precisamos, amado, estar ciente de que o diabo, ele sabe aquilo que muitas vezes nós permitimos ele saber das nossas fraquezas. Assim como ele soube da fome de Jesus, assim como ele via aquela angústia que Jesus estava vivendo pelo que ia enfrentar. Mesmo ele tentando pôr em dúvida a divindade de Cristo. Mas Cristo vigilante, Cristo homem, Cristo Deus, o refutou de maneira que bem claro ficou quem era Deus. O inimigo, com a sua astúcia, faz as mesmas investidas em nossas vidas ainda hoje. E é por isso que nós precisamos manter vívida em nosso coração a palavra de Deus, para que nós possamos compreender de quando o Senhor diz para que nós tivéssemos a posição de vigiar, de orar, Ele não estava jogando palavra ao vento, mas é que é para nós obedecer. E diante das lições que aprendemos, diante da astúcia do inimigo, nós vemos também a importância da revelação da palavra de Deus escrita. O verso 4
8 e 12 assim nos diz: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O verso 8 diz: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O verso 12 diz: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo, o Filho de Deus, cujas palavras dos lábios são santas e perfeitas, mas quando tentado recorreu à palavra escrita de Deus, e elas são instrumento deixado pelo Senhor para a nossa batalha espiritual diária. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 6, verso 17, da espada do Espírito. E muitas vezes a gente fica como que preocupado com o que falar em muitas situações, mas o próprio Senhor nos instrui a permanecer nele, e o Espírito vai falar por nós. A palavra de Deus, ela deve ser guardada em nosso coração, assim como o salmista no Salmo 119, no verso 11, ele diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amado, nós precisamos atentar para esta oportunidade a qual Deus tem nos dado de viver esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, com a palavra dele. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, e alguns recursos, a palavra de Deus por meio de áudio, e alguém lendo para o outro. Mas nós agora, Deus tem dado a graça desse tempo de passarmos em casa, ou mesmo no trabalho, de nós podermos gastar mais tempo lendo a Bíblia, orando. Amado, e muitas vezes as pessoas apressadas para voltar à normalidade, agora a gente tem que estar aderindo a esse novo, a uma vida nova, e quem sabe essa vida nova agora, Deus nos permite ter mais comunhão com Ele, porque era uma correria tão grande por parte de muitos, e alguma justificativa que, embora a gente não compreendesse, mas aceitava. Mas, amado, e de repente todos têm a oportunidade de, quem sabe, reservar mais tempo, de mudar a sua rotina. E Deus, eu vejo que Deus tem nos dado a graça de poder mudar a nossa rotina, mas para com Ele. Quem sabe descansar mais nele. Nós precisamos, amado, voltar à essência da palavra de Deus, de depender de Deus, vivendo assim uma atitude de vigilância. Cristo foi verdadeiramente tentado por Satanás, e as tentações consistiram em levá-lo a duvidar da providência de Deus, de desviá-lo da sua missão, do seu foco, e oferecendo-lhe um caminho, quem sabe, supostamente menos doloroso, para conquistar a vitória. E por fim levá-lo a colocar à prova o Senhor Deus. A sua tentação o identifica conosco, e sua vitória sobre essa mesma tentação, isso porque ali ele estava nos representando. Foi uma vitória cumprindo a missão substitutiva. Esteja consciente, amado, de que as tentações sofridas por Cristo sempre farão parte também da vida do crente nesse mundo. O diabo vai, com a sua astúcia, investir sobre a sua vida, sobre a sua família, porque ele sabe que aquele que habita em você é maior do que ele, mas ele não vai descansar enquanto não lhe cumprir o tempo dele,
o qual já está determinado também. Não menospreze os seus inimigos, não menospreze então a astúcia de Satanás. Saiba que ele é o tentador. Saiba que ele é aquele que vai investir de forma muito suja, com mentira, com todas as suas artimanhas. Esteja consciente de que essas tentações sempre vão fazer parte da vida do crente, enquanto nós estivermos nesse mundo. Procure enfrentar as tentações de maneira correta, buscando na palavra de Deus a força necessária para vencê-las. Conheça a Bíblia e tenha guardada em seu coração. Conheça a Bíblia e tenha guardada em seu coração. Amado, que Deus possa fazer com que você, quem sabe diante de tudo que tem enfrentado, os dilemas, que ninguém sabe quando você está no seu quarto só, mas Deus sabe. Deus conhece. Nós precisamos ficar atentos porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta o homem. Deus prova o homem. E Deus prova para nós sermos mais fortes. Só que a tentação que vem é humana e Deus dá o escape. Deus dá a graça. Então, amado, eu gostaria que você nesta manhã pudesse refletir, pudesse trazer ao seu coração que tudo que nós estamos passando, que toda situação adversa, existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que passou por tudo isso e venceu. E Ele não se acovarda em nos deixar só, mas Ele é presente conosco. Ele é presente conosco. Por isso, amado, por mais que você não possa estar podendo reunir no templo, lembre-se, aí aonde você está, no seio do seu lar, você pode estar prestando culto a Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus visite todos os seus familiares, que Deus possa te dar a motivação e a renovação necessária para que você continue olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Saiba que as tentações que Cristo sofreu evidenciaram uma vida de vitória. Você e eu somos a vitória de Cristo, porque Ele venceu. Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós estaremos orando nesse dia do Senhor, para que logo mais também possamos estar cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra por meio do pastor. Nós oraremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, ó Deus, o qual passamos aqui. Sabemos, ó Deus, que é um tempo muito breve. Conquanto, ó Deus, nós temos a compreensão de que em todo momento nós devemos estar prestando culto ao Senhor. E pedimos isso, ó Deus, para que o Senhor mesmo nos desperte a vigiar de maneira, ó Deus, prudente, para que todas as brechas, quem sabe, dada por nós ao inimigo das nossas vidas, possam ser agora reparadas pelo Senhor e que o sangue do Senhor venha nos cobrir de tal maneira que a nossa mente, que o nosso coração seja limpo e que a Tua palavra, ó Deus, venha ser guardada em nosso coração, que as nossas vidas, ó Deus, venham ser revestidas do poder do Senhor, para que em nome do Senhor Jesus possamos, ó Pai, em nome de Jesus, glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, às adversidades, para que, ó Deus, os nossos olhos não sejam levados, ó Deus,
a distanciar do Senhor, mas para que nós possamos, ó Deus, nos lançar aos braços do Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos fortaleça a cada dia mais, confiar no Senhor e esperar no Senhor. Visita, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Visita, ó Deus, em nome de Jesus, de maneira toda especial, nosso irmão Damião, em nome de Jesus, a sua família, esteja, ó Deus, guardando também. Nós pedimos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros que estão à frente, ó Pai, desta pandemia, ó Deus, enfrentando, quem sabe, muitos deles abrindo mão da família para cuidar do próximo. Fortaleça-os, ó Pai, em nome de Jesus, guardando cada um deles. Pedimos ao Senhor pela liderança da igreja, pela vida do pastor, a sua família, os presbíteros, diáconos, por todos os obreiros. Pedimos ao Senhor por todas as famílias da igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, pela nossa cidade, para que o Senhor visite, ó Deus, as autoridades, para que o Senhor visite as famílias. Pedimos assim, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que o Senhor continue com a Tua boa mão, ó Deus, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos um restante de dia na Tua presença, para que tudo o que viermos fazer, possamos fazer para a glória, para a honra e louvor do nome do Senhor. Em nome de quem oramos, hoje e para todo sempre. Amém.